Olá, meninos, meninas, tudo bem com vocês? Bom, comecei com filosofia, agora vou fazer sociologia. Sociologia que eu trabalhei com alguns de vocês desde o ano passado, né, do segundo ano. Então, algumas coisas no decorrer vocês já viram comigo, alguns, como eu comecei esse ano, a gente praticamente não viu nada, então, devido à pandemia, piorou. Eu vou fazer uma revisão também geral de sociologia, começando pelo conceito que muitos acabam confundindo e trabalhando de forma equivocada. Muita gente associa a sociologia ao estudo da sociedade, e esse é o primeiro esclarecimento que tem que ser feito. Diferentemente de filosofia, a sociologia é uma ciência. Ele é um conhecimento baseado em estudos científicos. E estudar a sociedade é um objeto muito amplo, porque a história estuda a sociedade, parte da sociedade. Parte da geografia estuda a sociedade. Parte da ciência política estuda a sociedade, da economia estuda a sociedade, da antropologia estuda a sociedade. A sociologia vai estudar a inserção do ser humano na sociedade e as relações sociais que envolvem ele. Então, basicamente, é o estudo das relações sociais, sociologia. Então, vamos lá. Quando a gente fala na sociologia, a gente está falando, então, do estudo das relações sociais. Peguei essa imagem para retratar para vocês. Importante que fique claro. A sociologia, diferente da filosofia, vai surgir séculos depois, né? A filosofia surge antes da existência de Cristo. A sociologia vai surgir bem posterior, depois da Revolução Industrial, vai surgir só no século XIX, que tem a ver com o avanço do mundo capitalista moderno. Eu vou dar uma aula só sobre o surgimento da sociologia, porque cai bastante em vestibulares e Enem. Como a gente começa? Como eu começo o conteúdo do primeiro ano de sociologia, o que é importante a gente retratar na sociologia? Em geral, eu faço uma dinâmica tentando colocar para que serve a sociologia, porque é muita interrogação. O que é a sociologia? Qual a intenção? Para que serve? Eu não gosto muito dessa ideia de utilidade, como se tudo precisasse ser muito útil para a gente poder dar importância para aquilo. Eu acho que a sociologia basicamente é uma ciência de combate, é uma ciência de reflexão, é uma ciência de contracultura, que vai levar as pessoas a refletirem diferente do que grande parte das pessoas pensam e lutar por melhorias, por transformação, por quebra de preconceitos. Falou em sociologia, eu falo numa ciência da luta, do combate. A gente nunca pode estar satisfeito com aquilo que a gente está vendo. A gente sempre tem que buscar transformar, modificar, acabar e desconstruir problemas e preconceitos da sociedade. E aí eu costumo dizer que a sociologia busca desnaturalizar aquilo que é natural. O que significa desnaturalizar o natural? Eu costumo dar o exemplo em sala de aula da própria palavra. Né? O que significa a palavra natural? E aí, a gente usa muito essa palavra no nosso cotidiano e pouco sabe o que ela significa. E muita gente usa a palavra natural, mas na hora de explicar o que ela significa é uma dificuldade enorme. As pessoas sabem dar mais exemplo do que é natural do que explicar. Como não dá para fazer essa dinâmica virtualmente, vamos diretamente à expressão. Natural significa o que vem da natureza. Né? Tudo aquilo que não sofreu modificação humana é natural. Então, quando o homem passa a modificar, deixa de ser natural. Ah, então o legume é natural? Se for transgênico, não. Se tiver veneno, mas parcialmente, né? Porque ele vai modificar e vai te fazer mal, né? Então, natural é aquilo que não sofreu nenhuma modificação do processo, nenhuma modificação humana. O homem não interferiu nesse processo. E aí eu faço esse exercício e acabo dizendo para os meninos falarem características naturais das meninas e as meninas dos meninos. E aí a gente entra que boa parte daquilo que se enxerga de meninos e meninas na sociedade não tem nada de natural. É uma construção completamente cultural, social. Então, quando se enxerga meninos machistas ou meninas vaidosas e meigas, isso é uma construção que não nasce com as pessoas, ela é construída culturalmente e socialmente. Então, o primeiro ponto importante é que a gente trabalha. Quando a gente fala em natural, a gente está falando de instintos e impulsos. O que a gente tem de natural? O que um ser humano nasce? Ele nasce com desejos que o corpo pede. O corpo pede para a gente comer, para a gente beber, para a gente dormir, para fazer as necessidades vitais, as relações sexuais são naturais. Agora, do restante, é tudo construído culturalmente e socialmente. Quando falamos em homens e mulheres, por exemplo, não existem características a priori. Ninguém nasce com determinadas características. Elas são construídas. A única diferença natural do homem e da mulher, além da parte biológica, que não cabe a mim, cabe ao professor de biologia,
é a gestação e que envolve a gestação, que é o período do ciclo menstrual, tensão pré-menstrual, isso é natural. Fora isso, é construção cultural e social. Tanto é cultural que cada sociedade constrói diferente a sua imagem de gênero feminino e de gênero masculino, constrói diferente as características de cada um na sociedade. Nem todas as sociedades, as mulheres e os homens são iguais como são na nossa. Então é completamente diferente. Então a gente vai construindo isso ao longo do tempo. Constrói e modifica, porque grande parte daquilo que vocês têm hoje como construção social é bem diferente do que foi em gerações anteriores, para ver como ele é algo mutável. Porque se fosse natural, não seria mutável. Se a gente nascesse, se o nosso corpo pedisse, a gente teria essas características. Aí eu pus aqui um pouquinho da questão cultural, e grande parte daquilo que a gente tem na sociedade de pensamento e de característica é uma construção. Nós somos o que somos porque somos fruto do lugar onde a gente nasceu, do período histórico que a gente está inserido, do contexto que a gente está. Então, muita gente me pergunta, professor, mas se você vivesse na Idade Média, você teria que ser católico? Eu falo com certeza. Na Idade Média, as pessoas eram obrigadas a ser católicos. Eu não seria exatamente o que eu sou aqui. Então, a gente é fruto do momento histórico em que a gente está inserido. Nós somos hoje o que somos, de pluralidade religiosa, sexual, de escolha, de pensamento, porque a gente vive no século XXI que deu essa liberdade para a gente construir esse tipo de pensamento. Algumas pessoas conseguiram, através da luta, modificar a sociedade. Apesar da gente ter quem lute, né, contra a maré e reme para que a gente volte para o tradicionalismo, para o retorno a princípios lá do século XX, XIX, XVIII, eu acho que a juventude, como vocês, toca o barco para frente. Acho que a gente vai transformando e vai lutando cada vez mais por direitos, por liberdades. Não existe nada melhor do que construir princípios de liberdade de escolha, seja ela qual campo que for, sem interferência nenhuma. Então, diferença de natural e cultural, a sociologia se dedica muito mais e se debruça muito mais sobre os princípios sociais, culturais. É uma construção social e cultural e as relações entre os seres humanos. É o que importa para a sociologia. Princípios fundamentais da sociologia. Sociologia vai trabalhar, logo no primeiro ano, com alguns valores importantes. Eu começo trabalhando com juízo de valor e estereótipo. E faço algumas atividades no primeiro ano para tentar provocar as pessoas ao debate. Então eu coloco algumas figuras na lousa para que as pessoas descrevam aquilo que elas imaginam. Acho até que com o segundo D eu fiz, porque eu comecei com eles ano passado e fui testados. Então eu coloco índio, caipira, e as pessoas vão descrevendo as características que elas acham daqueles povos. Depois eu vou tomando aquilo e vou vendo quanto de juízo de valor que as pessoas têm. O juízo de valor é você julgar as pessoas a partir dessas percepções individuais, da aparência, como ela se apresenta. Então, quando você faz esse tipo de juízo de valor, você obviamente comete preconceito. E grande parte do que eu vejo da juventude é cometer juízos de valores que eles não gostam de sofrer. Então, quando você chega na sua casa e apresenta, por exemplo, um namorado ou uma namorada que não tem aquela imagem ideal, né, que seu pai vai julgar, sei lá, tatuado, boné, etc, etc, você não gosta que seja feito esse valor, nem com alguém que você tenha carinho, nem com você mesmo. Então, você está num lugar, você não gosta que ninguém julgue a forma como você é, como você se veste, a tatuagem que você tem. Mas muitas vezes a gente não gosta que façam com nós, mas praticamos os outros. Então, a ideia da sociologia é desconstruir juízo de valor. A gente não pode julgar ninguém a priori, não pode julgar ninguém antes de conhecer. A forma como a pessoa se apresenta, a percepção individual que você tem dela, não significa necessariamente que tem razão. Ah, professor, mas eu sei que eu olho para a pessoa e não vou com a cara dela. Essa é uma das piores frases que existem. Como que você pode não ir com a cara de alguém que você mal conheceu? Ah, mas eu acerto. Obviamente você acerta. Se você passa a tratar a pessoa que você viu pela primeira vez, que você não foi com a cara dela, você vai tratar ela de forma ruim, obviamente a sua relação com ela já vai ter um problema. Então, ao fazer isso, é sinal de ignorância. Cometer juízo de valor, não ter conhecimento, julgar a pessoa pela percepção individual, pela aparência, significa sim um pré-julgamento e um preconceito. E o estereótipo é uma ligação direta entre o juízo de valor e o senso comum, que é essa apreciação pré-concebida que você faz sobre uma etnia, apreciação negativa sobre um povo, baseado no senso comum. Então, por exemplo, você associa o chinês a ser porco, mal higienizado, você associa o hippie a drogado, o judeu ao pão duro,
você associa, não sei, a pessoa que mora na favela a bandido. Isso é fazer estereótipo, que é claro que é tudo que a sociologia tenta fugir, que não é uma construção verdadeira, é uma construção sem nenhum tipo de aprofundamento e conhecimento científico, né? É uma conversa de bar, é um achismo, né? Infelizmente, a gente tem hoje no Brasil um predomínio enorme de um pensamento ligado a juízo de valor e estereótipo. A gente tem um presidente da Funarte colocado que associa rock a satanismo e droga de forma direta, sem nenhum tipo de base de conhecimento de estudo científico. E para terminar a nossa primeira aula de hoje, um conceito mais importante da nossa primeira aula é o senso comum. Senso comum é o conhecimento de origem popular, não significa necessariamente que seja negativo, mas na maioria das vezes ele é negativo, e está ligado à forma de produção de conhecimento sem aprofundamento científico. É quando você fala alguma coisa sem saber. Manga com leite. Ou quando você fala sobre um assunto, você quer falar, por exemplo, estamos discutindo sobre política, você vai lá e faz uma frase. Você coloca uma frase, seja lá qual for, qual a sua opinião que você tem sobre qualquer ponto político, e aí a pessoa te aperta e você não sabe falar. Por que você não sabe falar? Porque você está no senso comum. Você não estudou sobre aquilo, você não tem conhecimento, você não tem aprofundamento, você não consegue discutir, discorrer, falar sobre nada. Isso significa estar no senso comum. Falar, tal político é corrupto. E se você pergunta por quê, a pessoa não vai saber desenrolar aquilo. Ao não saber desenrolar, ela está ligada necessariamente ao senso comum. Então, todo mundo que está no senso comum tem essas 5 características. Ele é uma pessoa que não tem capacidade de fazer uma autocrítica e verificar aquilo que ele tem ou não tem de conhecimento. Ele é completamente superficial. Ele não tem profundidade nenhuma para falar. Ele não consegue sair do raso das frases prontas e de falar 2 ou 3 frases. Ele não sabe falar sobre o assunto. Costumo dizer em sala de aula que um assunto que você não consegue falar por mais de 5 a 10 minutos de forma seguida, explicar aquilo sobre o assunto sem enrolar, é porque você não tem nenhum tipo de conhecimento, é puro senso comum. A pessoa é imediatista, ela expressa a primeira ideia que vem na cabeça dela, ela é passional, como ela não tem argumento sobre aquilo, ela começa a ficar nervosa, ela parte para xingamentos e para agressões físicas em algumas vezes. Então, figuras políticas na história foram muito xingados. Em vez de discutir por que determinado político tinha um governo ruim, você parte para o xingamento da figura pessoal dele, porque você não sabe explicar por que ele é ruim. E preconceito, claro. Pré-conceito, é fazer um conceito antes de conhecer. Como você não estudou, você faz um conceito antes de conhecer. E aí eu pus essa imagem fake news, porque hoje é muito importante a gente falar um pouquinho das fake news, que são as notícias falsas, que reproduzem senso comum. E a gente muitas vezes consome fake news como uma verdade. Muitas vezes por falta de conhecimento nosso, muitas vezes porque eu quero acreditar na fake news. Então eu gosto do candidato A, não gosto do candidato B. Eu recebi uma notícia do candidato B falando mal, mesmo se seja mentira, como eu quero que seja verdade, eu passo a acreditar que aquilo é uma verdade e reproduzo aquilo. E ponto. Para mim aquilo é uma verdade, pouco importa se é ou não. E se você discutir com a pessoa que não é verdade, ela vai ficar nervosa, mesmo ela não tendo notícia nenhuma, comprovação nenhuma sobre aquilo. O que teve de informação de fake news do coronavírus é um negócio inacreditável. E o fake news desinforma. Traz um problema enorme para a sociedade, porque as pessoas param de refletir, passam a acreditar em notícias completamente falsas. Por exemplo, o movimento anti-vacina fez voltar o sarampo. Muita gente não estava vacinando porque acreditava que o sarampo, que a vacina podia trazer problemas na sociedade. Isso, obviamente, gerou um problema sério. Então, o combate ao fake news, ele se dá com a sociologia, ele se dá com a busca científica do conhecimento. Recebeu uma notícia? Eu posso até querer que seja verdade. A minha obrigação é pesquisar para saber se aquilo reproduz a verdade ou não. Se não reproduzir, deixa a notícia de lado. Se reproduzir a verdade, te interessar compartilhar aquilo, se for uma notícia interessante, compartilhe. Desde que não seja agressiva, que não cometa calúnia, que não xingue ninguém. Agora, a nossa obrigação é pesquisar e saber se aquilo que a gente reproduz é real ou não. Tá? Eu paro por aqui e deixo para vocês os questionamentos e perguntas. Semana que vem eu gravo mais um vídeo de sociologia e de filosofia. Um abraço.